11h36. Que pressa, hein, Valmir Bortoleto? Muito bom dia para você sintonizada. Pressa de minha parte, não do Valmir. Bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes, primeira edição, segundo semestre do ano, começando hoje, né, dia 1º de julho de 2021, hoje é quinta-feira. Beijo pro meu pai, Antônio Guarizo, aniversariante do dia. Vamos falar de muito esporte, que ontem teve rodada completa, né? Ontem os times de Campinas jogaram, os times de São Paulo também jogaram, e o Santos, né, que a gente chama como time de São Paulo. Vamos falar sobre todos esses times, todos os resultados desta rodada completa de quarta-feira. Thaís Helena Bento. Eu falava com o João Carlos de Freitas ontem, João, ano passado teve um 3-3 entre Guarani e Cruzeiro lá no Mineirão, não vai repetir um jogo igual aquele. Quanto foi o jogo entre Cruzeiro e Guarani ontem, Thaís? Bom dia. Bom dia, Guarizo, João, os nossos amigos. Exatamente, 3-3, futebol é imprevisível, né? Acontecem muitas coisas. Então ontem, Guarani empatou fora de casa, um belo jogo, 3-3, Bugre fica em 11º lugar com 10 pontos e o Cruzeiro 14º com 8 pontos. Os 5 gols no primeiro tempo, né, saíram no primeiro tempo, e todos também do Cruzeiro foram marcados de cabeça após cobranças de escanteio, né? A bola alta, daqui a pouquinho até o técnico Daniel Paulista comenta sobre isso também. Os gols então, Bruno Sávio abriu aos 6 minutos para o Guarani, depois o Léo Santos tentou e o Thales do Guarani contra, empatou 1-1. Depois, aos 22, o Léo Santos, que estava estreando ontem na zaga do Cruzeiro, virou novamente para o Cruzeiro, 2-1. O Guarani conseguiu o empate, mais um gol do Bruno Sávio, segundo dele na partida, 2-2. E aí, no segundo, na verdade, aos 45 minutos, ainda do primeiro tempo, Matheus Barbosa virou para o Cruzeiro pela segunda vez, neste momento 3-2 para o Cruzeiro. E aí sim, no segundo tempo, o Regis, que inclusive, né, a lei do ex, como a gente brinca, empatou para o Guarani, 3-3. Esse foi o 4º gol do Regis na Série B. Ele é o artilheiro do Guarani e uma bela assistência também do Davó. E o técnico Daniel Paulista, após o jogo, analisou essa partida e, apesar de um bom jogo, ele cobrou o time e esperava uma vitória do Bugre. Feliz pelo rendimento que a equipe teve em termos de jogo, chateado pelo resultado, porque pelo que a equipe jogou, acreditávamos que poderíamos ter vencido por tudo que foi criado, e seguimos trabalhando. Precisamos trabalhar mais, com certeza, porque o que aconteceu hoje não pode se repetir, porque custa caro. Termos saído daqui com uma vitória e temos que continuar trabalhando. A gente trabalha principalmente no pré-jogo muito essa bola parada defensiva. Hoje tivemos muito mal nesse aspecto, assumimos a responsabilidade, acredito que junto com todos, porque essa responsabilidade ela tem que ser dividida, como tudo dentro do Guarani tem que ser dividido, mas ao mesmo tempo acredito que estamos no caminho certo pelo futebol, pelo rendimento que a equipe vem apresentando, e as coisas, a hora que a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, tanto defensivo quanto ofensivo, tenho certeza que os resultados vão aparecer ainda mais dentro da competição. Este, então, o técnico Daniel Paulista, e o Guarani, então, buscando esse equilíbrio, uma melhora, né, na Série B, mas está com um rendimento mediano, digamos assim, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. A próxima partida do Bugre será em casa, no estádio Brinco de Ouro, contra o Brusque, no próximo domingo, 11h da manhã. E para essa partida já temos um desfalque, né, confirmado. O zagueiro Thales ontem recebeu o 3º cartão amarelo, já estava pendurado, então fica de fora para a próxima partida. Recebeu o 3º amarelo e ainda fez um contra, né? Pois é, não foi o dia dele. Não foi o dia do Thales. João Carlos de Freitas, as pessoas ficam falando, o João erra palpite. Eu abri ontem com você, João, como que vai repetir um 3-3, um jogaço daquele? De repente, além de ser um grande jogo, ainda tem, como disse o ouvinte aqui, o Anderson, o Regis faz um gol de Messi para empatar o jogo, João. Bom dia. Bom dia, Guarizo, bom dia a todos os amigos da CBN. Eu sinceramente eu esperava já, porque é uma tradição. A própria TV ontem, Guarizo, estava mostrando o retrospecto dessas equipes,
e eles foram buscar um jogo lá de 2010, que foi justamente a última partida entre Guarani e Cruzeiro pela Série A do Campeonato Brasileiro, né? Que faz 11 anos que o Guarani está fora da Série A. E aquele dia deu 4-2 também por Cruzeiro, né? Isso já há tantos anos atrás. Então é tradição. Desde a década de 70, né? Quando o Cruzeiro tinha aqueles grandes times do Guarani também, os jogos eram eletrizantes. Então ontem ele apenas cumpriu a tradição. Quanto às falhas, que é o que foi batido ontem do Guarani, eu não sei. O Léo Santos tem 1,97 m de altura. Todo mundo conhece, o mundo do futebol conhece intimamente o Léo Santos, estava aqui no Ituano, passou pela ponte, onde era reserva. É um caneludo, nós sabemos disso, mas pelo alto é complicado, né? Então eu acho ali faltou um pouco, embora na sonora, na coletiva, o treinador Daniel se referiu a marcar o Marcinho. Eu concordo, o Marcinho realmente faz a diferença também no Cruzeiro. Mas as bolas foram de escanteio, né? Escanteio não tem como você marcar o batedor, a não ser ficar ali na frente, né, com aqueles 10 metros lá. Mas é difícil. Então faltou a marcação individual, né, em cima do Léo Santos, onde todo mundo sabia. Ele é grandão, assim, proporcional. Me lembra, viu, Guariz? Em 72 nós fizemos aqui no Brasil o campeonato mundialito de basquete, e a Rússia trouxe um time, cara, a União Soviética. E a União Soviética tinha uma jogadora chamada Semenova, né? Quem é do basquete lembra-se da Semenova. A Semenova tinha 2,10 metros, então ela ficava lá no segundo andar, era difícil marcar. O Léo Santos é a Semenova, né, da Série B. Ele é muito grande. Então eu acho que faltou, viu, Guarizo, talvez essa informação, né? Embora os jogadores também conheçam, né? Todos conhecem o Léo Santos. O fato é que ele foi o responsável pelos 3 gols. Por quê? Porque mesmo que ele não marcou, que foi o do Matheus Barbosa, foi ele quem tirou a marcação, né? Ele empurrou a marcação para cá, para lá, sobrou aquele espaço e o Matheus Barbosa marcou. Então, infelizmente, o Guarani tomou 3 gols assim, muito bobos. Só que jogou muito bem. O Guarani jogou melhor. Eu concordo com o Daniel Paulista. O Guarani jogou melhor que o Cruzeiro. Merecia ter a vitória, sim. Muito bem, daqui a pouco, falando em vitória, acabou o jejum da Ponte Preta. A gente volta já aqui no CBN Esportes falando da vitória da Macaca sobre o CSA. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: precisando vender? Nós compramos seu carro. Azul Veículos, a cor da confiança. Use cinto de segurança. 2021 começou